todos acharam? Diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém? Louvado seja Deus. Deus nos dê da sua infinita misericórdia para que nessa manhã nós possamos desenvolver essa palavra ao máximo e possamos extrair dela realmente o que ela quer dizer para nós. Os irmãos estejam, por favor, intercedendo pela minha vida para que a gente possa estar em contato aqui com Deus, né? Isso aqui não é uma mesa de mediunidade e também não é algo programado, né? As coisas de Deus, elas são espontâneas, cabe a cada um de nós estarmos preparados. Vivemos em uma sociedade artificial, né? Tudo é muito belo, tudo é muito bonito quando nós estamos de fora, quando nós não conseguimos realizar as coisas. Então, quando eu sempre falo que você chega na cidade de Salvador, aí a pessoa tem um apartamento lá no condomínio. E aí o dono, a dona daquele condomínio, ele quer fazer uma reforma no condomínio. Então tudo é muito belo, muito bom, bonito, vou fazer uma reforma, não é? Escute, vamos quebrar essa parede da cozinha. Aí chama a arquiteta. O arquiteto chega lá, fala no masculino, para não achar que estamos diminuindo a questão feminina. Então o arquiteto chega lá, ele olha aquela parede, ele diz, vamos arrancar essa parede daqui, ele vai com um laptop hoje, né? Um notebook, um tablet, e aí ele na modernidade, com a sua canetinha ali, ele vai, risca aquela parede ali. Vamos também quebrar essa parede aqui. Só que o arquiteto, ele estuda para projetos de decoração. Ele não é um engenheiro, ele não conhece da estrutura física. É isso, irmão Sival? Ele não conhece que ali naquela parede tem uma coluna que segura a laje de cima. Aí ele manda quebrar a parede. Aí o pedreiro, que já tem uma experiência, chega lá, não pode dar essa... Rapaz, eu sou um arquiteto, a dona quer que tire a parede. Aí você tira a parede, tira essa coluna aqui. Essa coluna aqui não dá para ficar aqui. Ah, por que botou essa coluna? Então você tira a coluna, a parede cai em cima da minha cabeça e da sua. Então, a gente precisa conhecer das estruturas das coisas. E para conhecer das estruturas das coisas, é preciso ser chamado. Né? A nação de Israel estava no deserto, irmãos. Moisés subiu para falar com o povo, para falar com Deus. Receber da parte de Deus as instruções que deviam ser dadas. Lá embaixo tinha cerca de 2 milhões de pessoas pensando completamente diferente. Como é que deveria ser o sabor do feijão? Se mais com pimenta, com cominho, ou se mais só com cominho, se tinha que diminuir a folha de louro, se tinha que botar folha de hortelã, uma calabresa, palho, portuguesa, ou uma calabresa defumada. Então cada um tinha um gosto e um sabor, mas um único Deus. E Moisés, quando desce com as tábuas que o próprio Deus construiu, lavrou e escreveu com seu próprio dedo, Moisés, quando olha aquela multidão que Deus já os tinha advertido, dizendo, desce, porque o teu povo se corrompeu. Não é o povo de Deus, mas ali Deus disse que é o povo de Moisés. Responsabilidade ou a questão de que Deus estava já querendo matar todo mundo e fazer de Moisés uma nova nação. E Moisés disse, não, Senhor, se tu fizer isso, o que é que as nações circunvizinhas vão dizer a seu respeito? Que o Senhor deu tanto livramento, trouxe todo mundo até aqui para morrer? Então vamos zelar do teu nome, zelar da tua imagem, e vamos fazer tudo de acordo, não o que eu quero ou o que eu penso, mas o que é a vontade de Deus. E aí Moisés, quando desce, que vê aquela nação toda com aquele 440 anos de trabalho, e recebendo a indenização do INSS, arrancando todo o tesouro do país mais rico do mundo, que é o Egito, toneladas e toneladas de ouro, de esmeralda, de safira, tudo como despojo, como pagamento de 440 anos de trabalho escravo. Aquele povo pega o ouro, derrete e faz um bezerro de mais de 4 ou 5 toneladas de ouro e começa a adorar a outros deuses. E ali Moisés, revoltado, pega aquela tábua e quebra. Em nenhum momento Deus tratou com o povo. Moisés, o povo tem que fazer isso aqui. O Deus disse, por que você fez isso, Moisés? Você vai subir lá e você agora vai fazer aí com um cinzel, vai arrancar uma lasca de pedra, de granito, mármore e pedra fria, você vai lavrar, você vai polir e você vai esculpir com seus próprios esforços. Até que você aprende com isso, é que toda vez que você quiser fazer algo de você mesmo, você vai pagar circunstâncias, consequências. Então, chega um determinado tempo da vida que você tem que aguardar a vontade expressa de Deus. Quando você quer agradar a coletividade, você vai agradar, vai de encontro a Deus e vai sofrer consequências, porque o negócio de Deus é com Moisés. O povo
precisa de uma liderança, mas de uma liderança onde seja exercida a vontade de Deus, não os gostos e sabores de quem quer que seja. Aleluia, Jesus. Não os adjetivos. Vamos arrancar essa parede e vamos colocar o arquiteto. O arquiteto é um decorador, mas o engenheiro é que coloca as estruturas e os fundamentos. Paulo, então, entende isso, compreende isso com muita dificuldade. Ele escreve em Efésios dizendo que todo edifício construído por Deus vai servir para a morada do próprio Deus. E Deus ele está edificando em sua vida, não com gostos e sabores do que você quer. Quando você quer algo para a sua vida, que não é a vontade de Deus, e você acha belo, bonito, uma roupa, uma casa, um carro, até aí tudo bem. Deus ele lhe deu livre-arbítrio. Mas quando diz respeito ao templo, à morada de Deus, que é a sua vida espiritual, ele é o oleiro. E ele vai criar situações para conduzir você ao centro da vontade de Deus. Eu quero te dizer que vai doer. Quanto mais duro você for, quanto mais justificativas você criar, como foi dito aqui na quinta-feira, o câncer ele precisa de um ambiente ácido. Quer matar o câncer? Faça o seu corpo se tornar alcalino. Quando você começa a tirar as coisas que alimentam o câncer, os carboidratos, os açúcares, o corpo ácido, onde se prolifera o H. pylori, os cânceres da vida, as bactérias cancerígenas, então você começa a privar o alimento daquilo que destrói você. E a bactéria, o câncer, a doença, ela vai morrer por inanição, com tratamento naturopata, natural. Então, quando nós alimentamos nossa carne, criamos axiomas, engendramos em nossa mente coisas para alimentar a nossa carne, justificativa, não, eu sou por causa de fulano. Ah, porque fulano não fez aquilo. Ah, porque no pão estava com patê de fígado, de cisne inglês, de 5 mil reais, 100 gramas. Porque não, poderia ser o caviar do esturjão da Patagônia, que 50 gramas custa 40 mil reais. Não, eu poderia ter um paladar mais refinado. E quando a gente começa a criar um comportamento justificativo que faça a nossa conduta permanecer estagnada, Deus ele vai incidir contra a sua vida. Deus ele vai entrar porque ele nos ama, porque ele é um Deus corretivo e ele tem suas formas de tratamento. Ele diz para Jó que ele mata e ele dá vida, que ele fere e que ele cura, porque ele é soberano. E vai muito além das nossas incipiências, das nossas pequenezas, das nossas mediocridades e da nossa mentalidade humana e limitada. Então esse Deus é amor, esse Deus que é amor, que nós nos relacionamos com ele. E ali o apóstolo Paulo estava em toda essa situação, meus irmãos vão compreender o início dessa introdução. Ele estava ali correndo contra o tempo de toda a sua juventude, de toda a sua vida, realizando aquilo que ele, no seu pensamento, achava fazer uma grande obra para Deus. E o próprio Deus já tinha se relacionado com os seus discípulos, dizendo que chegariam épocas que os pensamentos e as vontades humanas matariam aos discípulos do Senhor Jesus, os seguidores, na expectativa de estar fazendo uma grande obra para o próprio Deus que os discípulos estavam fazendo à vontade. Pensamentos contrários, e Paulo, ele, zeloso da lei, amando a Deus muito mais, talvez, de qualquer um de nós aqui, o Saulo saiu para matar as pessoas que ele decodificava ser inimigos de Jeová. E ele pediu uma escolta de soldados ao exército romano, juntamente com as influências ricas das religiões dominantes, fariseus e saduceus, e saiu com uma escolta de cidade em cidade. Ele era tão violento, e a sua violência não era fruto da carne, não era fruto de uma boca de tráfico, de uma guarnição, de um tráfico desse aí, de um esquadrão desse aí, que a gente conhece os nomes. Ele não defendia a dentes de unhas os seus interesses. Saulo estava na égide dos seus pensamentos, no zelo desenfreado e no amor louco, enfurecido, que impulsionava ele, em nome deste amor a Jeová,
entrar dentro das congregações, enrolar com os cabelos das irmãs o seu braço e arrastar mulheres e crianças, apedrejando, espancando, esmurrando, batendo e muitas vezes permitindo a atrocidade da morte por apedrejamento. Esse era o Saulo, fruto desse amor, dessa interpretatividade teológica, pessoal e humana. Em nenhum momento Saulo estava errado, cumpridor zeloso da lei, sem compreender, e estava indo em direção a Damasco, para fazer mais uma daquilo que ele atingia o êxtase espiritual, o complemento da alegria, dormia ovacionando: sou servo do Deus Altíssimo, sou amante, zeloso. Esses miseráveis, esses desgraçados não vão destruir Abraão, o nosso pai da fé, os profetas, Abraão, Isaque e Jacó. Não, vou matá-los, eu vou entregar a minha vida para destruí-los. E ele se tornou aquele homem aplaudido, mas sem compreender a chegada da nova aliança, sem compreender e sem entender, porque ele mesmo mais tarde, compreendendo a sua interpretatividade, ele disse: a letra mata, mas o espírito dá vida. Esse espírito que dá vida é a leitura feita por uma vida de dedicação à luz do Espírito Santo e do discernimento alcançado pelo próprio Espírito Santo. E Paulo, então, Saulo vai, e nós conhecemos ali todo o acontecimento no caminho de Damasco, quando o próprio dono, o Criador do universo, vai interromper esta loucura. O Todo-Poderoso diz: chegou o momento, chegou a hora determinada no meu relógio. Mas os acontecimentos que Saulo estava fazendo, Senhor, você não poderia ter chegado 30 minutos antes de Estevão ser apedrejado? O grande problema das pessoas é o questionamento, sem a compreensão da totalidade. Enquanto muitas pessoas elas querem conhecer o lado do céu pelo lado de dentro, nós tentamos conhecer a nossa vida pelo lado de fora. O Evangelho não é sobre o que o outro é sobre o que eu estou sendo, o que eu me coloco a ser, o que eu me prontifico a ser. Nenhum de nós pode fazer nada sobre pessoas adultas que quer comer pão com manteiga, que quer comer pão com patê, que quer comer pão com sardinha, porque as pessoas são adultas e elas fazem o que elas querem com as vidas delas. Elas tomam as decisões que elas querem tomar. E na salvação, que é individual, cada um sabe onde pisa e o que quer da vida, independente da ajuda de qualquer pessoa. O céu não é um lugar onde você chega com aparências. O reino de Deus está dentro de nós, na vivência e na prática de saber para onde eu estou indo e o que eu quero da minha vida. E nesse caminho que Deus agora vai interromper no seu determinado tempo, na sua determinada hora, talvez alguém ali na igreja daquela época não entendesse porque esse Deus de amor estava permitindo irmãs que oravam, irmãs caridosas, irmãs que cuidavam de viúvas, irmãos que cuidavam dos órfãos, pessoas boas, amorosas, serem morridas, serem mortas, serem matadas, assassinadas de forma tão cruel, tão violenta como a morte do apedrejamento, que é o primeiro mártir, Estevão. Por que Deus permite isso? Permite porque há algo a ser edificado nisso. Permite porque Estevão atingiu o ápice da vida com Deus e no seu auge, no seu fulgor espiritual, ele demonstra que naquele momento já não era ele sendo apedrejado, quando ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. O único homem que repetiu as mesmas palavras do Senhor Jesus, sendo morto pelos homens, ele atinge o padrão de ser um Cristo aqui na terra. É o que todos nós estamos procurando fazer. O apóstolo Paulo escreve até que todos cheguem à maturidade de Cristo. A palavra discípulo é ser igual ao mestre. Jesus disse: não precisa ser maior, basta ao seu discípulo ser igual ao seu mestre. Então existem algumas coisas que atrapalham isso, alguns contratempos. Cada uma pessoa que está ao seu lado está contribuindo com uma pedrinha da construção na sua vida espiritual. Aquele que fala mal de você às estreitas,
nos becos, nos viadutos, na cama. Aqueles que pensam coisas contrárias a seu respeito. São pessoas que estão contribuindo para que você seja aquela pessoa paciente, mesmo sabendo dos acontecimentos, que suporta, que ama, que não é falso, que não é hipócrita, e que consegue manter o mesmo padrão de amor, olhando nos seus olhos todos os dias, mesmo sabendo que você é contrária ou contrário àquela vida. Cristo permite a inveja. Cristo permite alguém roubar você para ver a sua capacidade de dizer que aquela alma vale mais do que qualquer orgulho que aquela pessoa está lhe fazendo. Jesus na cruz, ele olha as blasfêmias do ladrão da esquerda, continua calado, em nenhum momento se justifica, porque não precisa, ele mesmo sabe quem ele é, santo e sem pecado. Aleluia. E ele olha para o ladrão da esquerda que ali está detratando ele, está blasfemando contra ele. Em nenhum momento ele se sente ofendido, ele continua calado. Sabe por quê? Porque todas as ofensas daquele ladrão da esquerda não pode superar o amor que o leva à cruz. Como também todas as ofensas de um irmão contra você não devem superar o amor que você diz ter ao seguir Jesus Cristo. Mas às vezes as pessoas entram na igreja batista, assembleia, Deus é amor, na religião, e se esquecem que o evangelho é algo acima do protestantismo. O protestantismo, nós falamos aqui na quinta-feira, foi só na Europa. Nós falamos sobre a Etiópia, falamos sobre os irmãos que estavam ali, que conservaram o evangelho cópita. Nós falamos sobre os copistas, falamos sobre a subida de Calgunga ali na montanha para ver a questão das escrituras tradicionais. Então o protestantismo que matou os anabatistas e fez obras piores que os católicos da Inquisição. E as pessoas às vezes ficam, eu sou protestante, eu sou evangélico, sem se esquecer que o próprio evangelho de Cristo está acima de toda leitura e vida superficial à margem de uma teologia. E aí as pessoas ao tentar seguir a Cristo, sem os argumentos, sem os alimentos potencializados, tentando seguir a Cristo sem as ferramentas adequadas dadas pelo Espírito Santo, as armas espirituais, o capacete da salvação, o escudo da fé, o sapato pela preparação do Evangelho, e quer entrar no Evangelho com a capacitação humana, que Paulo fala em Gálatas, eu quando encontrei Cristo e fui pregar o Evangelho, não fui com ensinamentos de homem, nem com escolástica de homens, mas eu tive homens espirituais que me orientassem, e também não fui procurar fulano nem ciclano, porque o Evangelho é a revelação única, não é mediúnica, única, do Espírito Santo para o coração aberto. E Saulo era aquele homem que estava buscando essa revelação. E o Espírito Santo vinha contemplando a vida de Saulo, como vinha contemplando também a vida do eunuco no deserto, com um livro na mão, caríssimo, que nem muitos escribas tinham. Páginas escritas em couro de camelo, de cabra, preparado, que era a escritura de Isaías que apontava o Messias, pelas suas pessoas que sarava o castigo que ele estava paz, estava sobre ele. Ele não compreendia, mas ele tinha um desejo de encontrar aquele Emanuel, Deus conosco. E quando Deus contempla aquele desejo, aquela vontade, Deus se achega a esse coração piedoso. Ele não se achega ao coração problemático, cheio de questionamentos, cheios de porquê. Que tenta justificar a sua inaptidão pelo defeito do outro. Nós estamos vivendo uma sociedade que o cara mata a mulher e diz assim, eu matei ela e fiz esse homicídio, porque eu encontrei no celular dela, ela conversando conversas com um homem. E depois que ele mata e se justifica, e o delegado pega o celular, mas esse rapaz aqui é o primo dele, é o primo dela. Ele tinha muita amizade com esse primo, meu melhor amigo. Aí eu pensei que era um namorado, mas depois que ele tomou atitude, então ele atira e depois diz por que atirou. Mas duas coisas não voltam atrás, a pedra lançada e a palavra dita. Muitas pessoas, eu tenho dito, estão com a vida espiritual doentes, estão com a vida espiritual cansada, estão com a vida espiritual neutralizada, estão com as orações impedidas, estão com um processo de evolução na obra de Deus, atrofiados. Porque cria um ambiente cancerígeno de continuar sendo carne. Continua alimentando aquele homem fofoqueiro, aquela mulher fofoqueira, que o apóstolo Paulo escreve em Coríntios, nem sequer sentar para comer com aquele que dizendo, ser filho de Deus é mentiroso, ladrão, adúltero, beberrão, e ele dá uma lista de frutos da carne que ele já tinha relatado em Gálatas. E a gente fica criando esse ambiente em nossa vida particular, quando não no nosso trabalho, quando não na nossa casa, quando não na comunidade que congregamos, um ambiente tóxico. E por que criamos esse ambiente tóxico? Porque temos medo do bispuri do Espírito dizendo, o caminho é esse. O problema não é o João Neguinho nem a Mariana Branquinha. O
o problema que eu quero tratar com você foi o que Deus falou com Moisés. Havia um problema em Israel, que era o bezerro de ouro. E ali Moisés começa a entrar em caminhos errôneos, até que ele, por causa da ira e da murmuração, e do povo que compelia ele, tomou uma atitude, ferindo a pedra ferida de Meribá, que era uma tipologia de Jesus, que teve que ser lascado com uma lança na cruz, para cumprir o projeto do Antigo Testamento de Moisésinho, metendo o cajado no lado direito da pedra ferida de Meribá. Quando era para ele dizer, pedra, sai a água, ele foi e meteu o cajado num momento de ira e de murmuração. Esse Moisés, que a palavra diz que foi o homem mais manso da terra. E o Deus justo, legal, de amor, não pode ir de encontro até ele mesmo, já tinha matado todos os murmuradores, porque não herdam o reino de Deus, disse a Moisés, eu sou justo, em outras palavras, você também não pode entrar na terra prometida. Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco, e a espada de dois mundos. E aí Moisés fica sem entrar na terra prometida, porque a questão de Deus é o tratamento. Quando Pedro se preocupa com João, Jesus olha para Pedro e diz, olha Pedro, eu tenho uma missão para você, você vai fazer isso, você vai morrer desse jeito, você vai ficar velhinho e tal. E Pedro fica regalado olhando João, disse aquele, Jesus disse, o que é que você tem a ver com a vida de João? João é comigo, Pedro é comigo, você é comigo, ela é comigo. O que você pode fazer para ajudar é dar um estudo bíblico, sentar, orar ou edificar, se a pessoa deseja. E se o Espírito de Deus te compôs, te impulsiona isso. Porque todas as vezes que você for de você mesmo, você vai acabar matando como Saulo no caminho de Damasco. Dentro de uma interpretatividade, impulsionado ou influenciado, e nada disso dá certo. Evangelho de influência não é evangelho. Evangelho que procura fazer a vontade de pai e mãe não é discípulo de Cristo. E aí as pessoas ficam perdidas, nem seguem o tiroteio. Começam a perder o foco do que é o coração que deve bater e mandar o sangue para o estômago, que é o terceiro motor. Ou o segundo motor, que é o cérebro. Nunca você vai ver o fígado fazendo papel de rins e o rins fazendo papel de estômago. E aí começam as complexidades e as pessoas começam a ficar perdidas porque perdem suas funções existenciais no viver diário da igreja do Senhor Jesus. E Saulo vai em caminho de Damasco e a gente conhece a história que Deus ali interrompe tudo aquilo ali, porque chega o seu momento de interromper, e é bom quando é o momento de Deus interromper em cada uma de nossas vidas. E Deus interrompe e diz, Saulo, por que você me persegue? E o que é que Saulo faz? Olha para um lado, olha para o outro, os soldados veem a luz. Você vai ver a luz de Deus na vida de um irmão, mas não vai saber o que é que Deus está falando com ele, porque é com ele. E é íntimo e é particular. Ele está em Cristo, ele está na luz. Porém, o que Deus está fazendo não compete a você saber nem a hora, nem o dia, nem o momento. Porque Salomão disse que as coisas de Deus é ocultar as coisas, e as coisas dos reis é fazer tudo ficar à tona. Ou seja, Deus, ele é criterioso. Ele trabalha no oculto. O próprio profeta Isaías, ao compreender Deus, ele diz, Deus, tu se oculta na escuridão, também se oculta na luz. Então, Deus de mistério. E vai ao encontro desse Saulo e fala com ele. Tu estás fazendo algo. O que é que eu estou fazendo? Tu estás me perseguindo. Como? Eu estou perseguindo o Senhor. Eu estou fazendo uma grande obra. Sou zeloso e tal. Não, você está me perseguindo. E manda ele ir à rua direita, onde tem lá um outro pavio aceso. Olha como Deus ele é maravilhoso. Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe. Ele é o Deus que usa Elias, mas ainda tem 3.000 que não se postaram diante de Baal. Ele é um Deus que tem arsenal. Ele é um Deus que vai tirar um José de Arimateia, que nunca apareceu, para dar um sepulcro novo, em um momento inusitado. Ele é o Deus que no meio da multidão encontra uma criança, que quando saiu de casa, o próprio Deus mandou ele levar 2 pães e 3 peixinhos. Porque ele é um Deus providencial, que não te dá a ousadia de saber quando ele chega ou quando ele sai, e como vai fazer. Ele não vai abraçar a sua impetulância, a sua vontade de querer ou de dizer como tem que ser. Porque ele é Deus que ele conserva a sua soberania e sua absolutidade. Ele é um Deus absoluto, que sabe muito mais, e é bom que ele saiba muito mais do que qualquer um de nós. Ele sabe até o dia que tu vai bater a caçuleta. Sabe o dia que você sabe o dia que você nasceu, ele sabe do meu amanhã e do meu hoje. E é no meio desse Deus que Paulo escreve em Atos, dizendo que nós devemos buscar o nem que fosse possível, tateando pelas paredes.
Mas nós deixamos ser vencidos por esse ambiente ácido onde o câncer prolifera. Por medo, por covardia, ou pelo alimento da concupiscência, ou o desejo de nos manter vivos. Porque não queremos morrer para que Cristo vá para o trono e nós nós podemos ser direcionados à cruz. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele está no trono. Quando fazemos a nossa vontade, Jesus vai para a cruz e nós sentamos no trono para fazer o que nós achamos e entendemos. Tu vai à rua direita, lá tem um homem que está orando. O próprio Deus avisa a Ananias: daqui a pouco vai chegar um homem em sua casa, o nome dele é Saulo. Ananias treme na base, humanamente falando, treme, porque nem eu nem você tem ideia do espectro de terror e horror e medo que Saulo impunha ao povo primitivo da igreja do Senhor Jesus. Era algo fora do comum, uma desgraça assoladora que chegava onde ele botava os pés. Em qualquer momento, de sobreaviso, não tem drone, não tem órgão de informação para te avisar que o matador vem. Um matador que matou um homem santo, de alta intimidade com Deus, que num período de 10 minutos fez uma síntese que nenhum computador e nenhuma inteligência artificial, com milhões e milhões de códigos binários e terabytes, consegue fazer pelo poder do Espírito Santo. Quando Elias disse: não sou melhor que meus pais, ninguém sabe quem são os pais de Elias, ele disse: tira a minha vida, porque não sou melhor que meus pais. Imagina quem eram os pais de Elias. Eles se sentiam nada. E aquela igreja, quando vê Estevão, um grande homem, que nem sequer nós chegamos na ponta do pé, Deus permitir ser arrebentado com uma jota de pedra, imagine aquela igreja que ainda estava criança infantil, buscando, dizendo: se o homem daquele não escapa, quanto mais nós quando ele chegar aqui. E quando aquela mensagem do próprio Deus falando no coração de Ananias, providencial, dizendo que Saulo estava em sua casa, ele pensa: pronto, agora eu serei o segundo mártir. Se eu vou morrer enforcado, decapitado, queimado ou apedrejado, eu não sei. Ele agora já pensava, talvez, de como ele morreria. Ou ele perguntasse, entrou em pânico, e Deus, contemplando o pânico de Ananias, disse: calma, rapaz, ele está chegando aí neutralizado. Aleluia. Eu quero dizer a você que Deus neutraliza a sua impetuosidade, porque isso pode levar você à morte. Aquilo que você acha que é bom para você e é certo, pode te matar. E é bom que a gente tenha esse Deus que é muito mais potente do que um órgão de inteligência, CIA, Interpol ou Mossad de Israel, como é o órgão de inteligência. Consegue antecipar qualquer desgraça e até às vezes falha humanamente. E Deus, ele nos livra de nós mesmos, de tão mal e ruim que a gente é. E naquele momento Deus fala para Ananias: é para paz, eu neutralizei esse cidadão aí, que ele não tem nem como enxergar mais a igreja. Ele não tem nem mais como saber quem está debaixo da mesa ou da cadeira. Ele não sabe nem mais onde é a esquina da barbearia, onde é a rua do mercado da padaria. Eu sei como é que eu toco, eu sei como é que eu mexo, eu sei como eu trabalho. Eu não deixei ele aleijado, não deixei ele manco, para não poder pegar na espada, não deixei ele mudo e nem deixei ele surdo, eu deixei ele cego. E o cego sabe como é, né? Ananias, ainda um pouco, talvez duvidoso desse poder de Deus, humanamente falando, mas você duvida, né? Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele vai além das expectativas. Se tiver de atravessar a parede, ele atravessa. Se tiver de andar por cima do mar, ele anda por cima do mar. Se tiver de fazer cair pão do céu, não sai de baixo, para você não se lascar em banda. Quando eu era jovem, as irmãs do ciclo de oração cantavam um hino que diz assim: esta obra é de Deus, ela não pode falhar. Sai você do meio, se não vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. Essa obra é muito grande, tenho almas para ganhar. Era perigoso. E os irmãos abriam o ciclo de oração nesse hino. As pessoas iam se levantando contra a obra, Deus ia tirando, ia mexendo, ia fazendo, e aí Saulo chega ali. Esse Saulo começa a aprender uma didática diferente da letra da velha aliança. Ele começa a aprender coisas diferentes que ele aprendeu com Gamaliel. Ele começa agora a conhecer o Deus que ele ouvia na página da Bíblia, das Escrituras, da Torá, do Pentateuco. Quando aquele clarão de luz apareceu, que os soldados
viram e que Saulo caiu no chão cego, ele lembrou dos casos e causos que seus pais, a sua família, Gamaliel e todos os seus anos nas escolas dos escribas e doutores que iam lhe ensinar. A manifestação do Deus da sarça ardente, do Deus que providencia, porque é providencial e nos chamamos de Jeová Jireh. Que quando Abraão olha para um lado, vê uma ovelha engarrachada para o sacrifício. Ele compreende que aquela manifestação é diferente da pedra, do sangue, e vem na sua mente Estevão, onde coisas ele nunca tinha visto, já estava mexendo com ele. E chegou o momento de Deus pará-lo. Porque ele fala para Estevão, não temas. Ele fala para Ananias, não temas, porque esse Saulo aí, ó, o matador, é um vaso escolhido. Essa igreja atual que vivemos não sabe que são vasos escolhidos. Se não tinha medo até de pensar coisa contrária sobre alguém. Ferir uma alma com um pensamento. Já entrou num campo espiritual que vai trazer muitos problemas. Quanto mais outras coisas. É um vaso escolhido, Ananias, que eu estou enviando para a sua casa. E você vai pôr as mãos e as escamas dos seus olhos irão cair. E ele vai ser o maior pregoeiro da minha palavra. Vai tirar a minha palavra do Oriente Médio. E vai atravessar o continente e levar o Evangelho para o Ocidente. Espanha, Itália e outros países circunvizinhos. Eu preparei ele desde criança. E aí Paulo começa, eu fui chamado do ventre da minha mãe. Ele começa a fazer uma leitura do que ele era, do que tinha acontecido com ele. E eu convido você nesta manhã que está aqui, a fazer uma leitura do tempo que você se conhece por gente, para chegar até esse momento aqui, a construção de Deus, o que você já passou na vida para estar aqui, porque Saulo assim fez. A ponto que ele passou a compreender que tudo que estava e aconteceu na vida dele havia um propósito. E ele então emparedado, compreendendo a situação que fez, o que estava praticando, ele abre a boca e escreve a Timóteo dizendo: eu sou o maior pecador. Porque eu matei a igreja de Deus. Através do meu zelo, da minha ignorância e daquilo que eu achava compreender. Mas o que queremos falar nessa manhã, nessa introdução? É que diante de tudo isso, nós poderíamos continuar com essa palavra até 5 da tarde. Que é para isso que eu estou aqui. Não tenho um compromisso, não. Você está vivo não é para conquistar sua outra fazenda, sua outra casa, seu outro carro, que vai pegar fogo. Você está aqui esperando o tempo de tragar o seu último inimigo, que é a morte. E nesse tempo, enquanto não chega, tentar angariar galardões dos céus. Porque aquilo que você angariou, que está no banco, vai pegar fogo, vai virar bosta, fezes, palha, madeira de feno. Mas como disse Daniel, que muitos vão brilhar como astros, estrelas que brilham menos, estrelas que brilham mais, o fulgor da lua e o fulgor do sol. É com você e Deus. O que você faz por ato de amor, o que você faz com que todos fiquem sabendo e toca a trombeta, já está recebendo suas recompensas, e a recompensa fuleira, né? Ou fulano de tal, uma pessoa tão boa, deu dinheiro para o hospital do câncer, deu dinheiro. Você soube que ajudou fulano, ou já recebeu a recompensa. Eu quero a recompensa de Deus, que é uma recompensa grande. Aleluia. Havia um homem, ele vendia quebra-queixo, mas era um servo de Deus. E ele juntava o dinheirozinho dele e ajudava um. O menino engraxado de sapato, ele chamou, ajudou o menino. Um casal, ele deu um conselho. Um carro que ia pegar fogo, ele ajudou. E ele fazia tudo oculto. Ninguém sabia que o Luizinho da vida era um homem, um servo de Deus simples na igreja. Contribuía com os irmãos, cooperava com a obra de Deus. Fazia as suas designações no Senhor. Ele tinha um olhar puro. Porque se eu entrar na sua casa com um coração mau, a sua casa pode estar mais arrumada como for. Eu sempre vou ver uma coisa ruim. Porque é o meu olhar que se impõe diante da realidade que eu estou vendo. Eu vejo o que eu quero. Você é feio. Você é bonita. Você é feia. Você é bonito. Eu vejo o que o meu coração é. Você nunca vai ver pessoas mal falar coisas boas.
Porque o coração, a boca fala do que está cheio do coração. Amargura, ódio, inveja, sentimento faccioso. Vai falar. E se você chegar na casa de uma pessoa com um coração negativo, de amargura, você não vai ver o jardim. Você não vai conseguir ver um sofá limpinho, você vai ver um sofá velho, talvez rasgado, mas não vai ver que ele está limpo. Porque você foi com olhada crítica. Você foi com aquilo que você é. Por isso que tem pessoas que não conseguem enxergar a coisa boa que a esposa dele é. Não conseguem ver o homem bom que o marido é. Porque o olhar incide pelaquilo que ele é. Se ele é mau, ele olha para uma mulher de short e o que ele tem é o desejo de copular com ela em qualquer motel da vida. Porque se seus olhos é treva, meu filho, eu vou ficar com Jesus, todo o teu corpo é tenebroso. Nós abandonamos as palavras de Jesus para abraçar as poesias e as filosofias teologicais dos homens. Luizinho morreu, não tinha um carro, não tinha uma casa bonita, mas no enterro de Luizinho começou a aparecer gente de tudo que é lugar daquela redondeza. Gente de Cruz das Almas, gente de Sapé-Açu, gente de Governador Mangabeira, gente de Feira de Santana, gente de Salvador, gente de Aracaju, gente de Ilhéus, gente de tanto lugar, e foi entrando aquele velório, as pessoas da cidade não entendiam de tanto carro parado na porta do cemitério. Era Luizinho, vendedor de quebra-queixo. Mas não serve. Ele morto, as pessoas não conseguiam parar de falar. Ele pagou a minha faculdade de Direito. Esse homem salvou meu casamento. Esse homem, as crianças, as pessoas mais velhas do que ele. Eu me lembro do seu Luizinho, eu estava sem dinheiro para a merenda. Eu me lembro do seu Luizinho, ele pagou a minha viagem para trabalhar em tal lugar. Esse homem e as pessoas, sua família, não sabem quem você é, rapaz. As pessoas não precisam saber quem você é na essência. Sabe por quê? Porque você aprendeu a ser um homem anônimo. Deixa de ser reconhecido no céu. Disseram para Daniel: não fui homem, não fui ninguém. Tu é um homem muito amado. Quantas vezes você está trocando os adjetivos de Deus para ser reconhecido por pessoas? Quantas vezes você é bom para quem te vê, mas não é bom para Deus? E quando você começa a dizer não para muita gente, quando você não começa a fazer a vontade de muita gente, você começa a ser aplaudido pelo céu. E começa a ser conhecido nos céus. E amado pelos céus. Paulo começa a compreender que o último inimigo a ser derrotado, Paulo fala sobre inimigos. E ele enumerou muitos inimigos. Aí Filipenses, lá no capítulo 3, verso 17, Paulo, ele diz que existem os inimigos da cruz de Cristo. Ele fala também que os nossos inimigos não são os irmãos ou as pessoas. Eram aqueles que eram inimigos da palavra de Deus. Em outro momento ele fala sobre Alexandre, o latoeiro, que resistia à verdade, à palavra de Deus, criando um ambiente cancerígeno. Um ambiente que, quando a verdade vinha para destruir ele se armava, ele se blindava, e a verdade ficava impenetrável, sempre no culto, sempre aprendendo, mas como James e James, nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade, porque se armou. Ele acha, ele pensa. E o coração mau sempre está vendo alguma coisa fora do lugar, indevidamente, que muitas vezes é o próprio Deus, entendendo que João ou Maria não aguenta ainda 1 quilo. Tem pessoas que não aguentam, e a nação de Israel só ouve um que pegou subir no monte. E Deus diz: cerca o monte. Cerca o monte com uma cerca, para ninguém passar pela cerca, porque quem tocar no monte morre. Moisés não só tocou no monte, abraçou o monte, deitou no monte, pisou no monte, e não morreu. Por que aquele homem morreu quando estou com uma corda amarrada dentro do sacerdócio? Porque morreram fulminados com fogo quando entraram com o incensário os filhos de Arão, os sobrinhos de Moisés. Cuidado com o incensário, amigo. Cuidado com suas posições. Cuidado com o seu falatório. Quem ora não está cego. Vê tudo como Eliseu viu que o general da Síria pensava. Mas não pode agir por vingança, por amargura, por inadimplência,
mas sabe o que Deus não sabe, o que Deus sabe que você não sabe, onde Ele vai tocar nos salvos da vida. Saulo compreende sobre inimigos. E estamos encerrando. Sabe o que é que Saulo agora se tornando Paulo, um novo homem, uma nova criatura? A morte é o último inimigo a ser derrotado. Então vem comigo. Como diz o americano, come on, baby. Quando a morte chega, você se preocupa em tocar o porcelanato da cozinha? Vem para cá, vamos sentar, vamos conversar um pouco. Na hora de derrotar o último inimigo, você está preocupado em lavar o seu carrinho? Tocar o vaso sanitário que está escorrendo a água e a esposa está reclamando já há um ano? Está pagando conta de água cara? É só uma gotinha. Na hora de derrotar o último inimigo, você corre para guardar o gado no curral? Vai alimentar os porcos? Corre para a penteadeira para abrir as suas gavetas de boletos? Talvez aqui alguém já sentiu a pressão cair, ou a pressão arterial subir. Talvez alguém aqui já veio num carro e sentiu que estava chegando perto da última inimiga. Um grande livramento de um encapotamento na curva. Talvez você não sabia que naquele dia que você estava subindo no 11º andar, lá daquele prédio em Salvador, o cabo de aço ia quebrar e o anjo estava segurando, você não sabia. Que quando descia para São Félix, soltou o freio no carro, mas o anjo vinha segurando, você não sabia e você não sabe. Não sabe para não ficar com medo e com pânico dos demônios que estão ao seu derredor. Tu aguenta ver o caramunhão daquele? Na hora de derrotar o último inimigo, sabe o que é que vem à sua cabeça? O perdão que você não deu para o irmão. O pão que você tinha e não deu para alimentar quem era de direito e tinha fome. Quando o anjo da morte chega, na hora de derrotar a última inimiga que é a morte, na consciência, sabe o que é que vem? O momento que você poderia ter feito ser melhor e você foi um pivô para ser um momento de tristeza. Você vai ver naquele momento os dias de sua intolerância para com o pecado dos fracos, para os que comiam vegetal e não carne, você que era faltando, que não soube suportar os sacos, que não soube suportar o joio, que é uma peça fundamental. Você valoriza a saúde porque você sabe que existe doença. Essa própria lâmpada acesa aqui está acesa porque tem um fio negativo. E a luz não brilha na luz, ela brilha nas trevas. Graças a Deus pelos ímpios, porque é lá que você é enviado para brilhar. Graças a Deus pelo mundo que você está e que não é do mundo, porque é aí que vai produzir o fruto do Espírito. Como disse Jesus, e eles nunca entenderam, que é difícil, né? Amar os vossos inimigos, porque se você ama só as pessoas que te amam, que venha nisso. Eu amo fulano porque me deu um sapato de presente, me ama muito. Nós devemos amar os nossos inimigos. Saudar os que não... eu saudei aquele... Eu vim andando essa semana, alguém me disse, não tem paz desse irmão aí, não. Ele não dá paz, não. Ele não acredita na paz do Senhor, não. Você dá a paz do Senhor para ele, esse pastor, ele fala, oi, ais, terno, quina. Eu fiquei calado, mas pensei, se eu não saudar ele, eu não sei igual a ele. Será que você não está ficando igual às pessoas que você tanto condena e condenou? Porque as Escrituras diz, ela fala que aquilo que nós acusamos, nos tornamos igual ao que acusamos. Agora no Rio de Janeiro, a gente vê muitos filhos de Deus abrir a boca. Tem que matar mesmo. Esse é o padrão da igreja? A sua igreja moderna. Atente uma coisa, pecado não justifica pecado de ninguém, viu? A conduta e a voz da igreja é vida. Aleluia. Se seu filho estivesse no tráfico, você não ia querer que um policial matasse, não. Mas arrancou a cabeça, pronto, então entregue a vida. Digo que não come plano, ele colherá. Mas não faça da sua boca esgoto do inferno.
e nem o falar de Satanás nos seus lábios. A igreja profetiza a vida o dia todo, é contra o aborto e é contra a pena de morte, porque sabe que no último segundo da vida, nos 30 segundos de vida do cérebro, o Espírito de Deus está rente ali, tentando produzir o arrependimento de todas as pregações que aquela pessoa ouviu a vida toda. Não pegue a sua vida para tentar justificar a atitude, nem de ladrão, nasceu na favela, não teve ajuda, não teve força, não teve isso, não. As pessoas têm escolhas. Os maiores advogados vieram nos navios negreiros e não tiveram sequer um caroço de jaca para comer. Nada justifica o mal. E aí a gente vai sem compreender o que é o Evangelho de Cristo e nos tornando, quando não igual aos ímpios, pior que eles. Isso estava acontecendo já no tempo da igreja com os apóstolos presentes, a ponto de Tiago teve que escrever uma carta dizendo: o que é que está acontecendo no meio de vocês? Vocês estão se assemelhando a uma sociedade ímpia, porque quando entra um homem rico no vosso meio, você tira o pobre e bota sentado no chão e o rico sentado na cadeira. Deus não faz acepção de pessoas. O que está acontecendo? Vocês estão se assemelhando aos ímpios, às trevas. E quantas pessoas não estão nessa mesma pegada? Porque a modernidade vai se perdendo, a vida vai se perdendo. Você hoje, irmãos, deve abandonar os rudimentos do passado. Você sabe, Jonathan, quanto é que pesava um Osborne 1 em 1981? Sabe o que é o Osborne 1? Ali tem um professor de informática. Osborne 1 foi o primeiro notebook. Desktop é um computador de mesa. O Osborne pesava 12 quilos. Você conseguiria ficar com 12 quilos na mão em 10 minutos? Ele era tão pesado que poderia, então, com 12 quilos, armazenar nele todos os dados do estado da Bahia. Já que um pendrive daquele de 1 terabyte armazena 1 terabyte, claro, evidente. Mas aquele computador, notebook, o Osborne 1, pesava 12 quilos. Em 1982, o Compact pesava 13 quilos. E um desktop do tamanho dessa mesa, ou do tamanho de uma freezer, pesava 60 quilos. Agora, pasmem os senhores aqui. Que ele tinha apenas a capacidade de 592 kbytes. Nem 1 megabyte, que são 1000 kbytes. E 1 terabyte, que são 1000 megabytes. 1 giga é 1000 megabytes. 1 megabyte é 1000 kbytes. E aquele computador de 12 quilos, ou seja, pegava só 5 músicas, 10 fotos. Você quer voltar ao passado? Então vira um quarto, um carro sem injeção eletrônica, um carro sem câmbio automático. Pega seu liquidificador hoje, vai em sua casa, joga no mato e compra um liquidificador daquele que fica assim com a mão. Manual. Faça como os quartos, aqueles povos primitivos cristãos que estão lá nos Estados Unidos, que não aceitam nada, os mormons, os menonitas aqui no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Passará o céu e a terra, mas o que não passa é a palavra de Deus. Você que está com sua cabecinha aí no passado, deveria se preocupar, não é com a letra e nem com as tradições, é com realmente se você está amando. A essência, o viver, a comunhão. Mas fulano não quer ter comunhão comigo, você. Fala com você. Essa semana meu filho olhou para mim e disse: meu pai, eu estava na porta de casa, presta atenção, estamos encerrando, vai tomar ceia. A vizinha foi e jogou um rodo lá na porta do lixo de casa. Pegou um rodo e jogou lá. Eu estava limpando a garagem. Aí ele viu na hora, a vizinha foi dentro de casa, e ele saiu e falou: para aqui. Tá certo um negócio desse, rapaz? A mulher sai da casa dela para jogar lixo aqui na porta de casa aqui. Eu fiquei calado. Ele abriu a porta: eu vou pegar e vou jogar lá na porta dela. Você não vai fazer nada. O que é que tem ali? 2 sacos de lixo daqui de casa. Pois é, o lixo está ali. Mas ela também pode botar o lixo na porta dela. Ele disse: não importa, meu filho. Como o lixeiro passar, vai juntar todos os lixos num lugar só e botar dentro do carro. Em que isso está fazendo mal para a gente? E ainda que tivesse. Se você pega esse rodo e bota ali, você vai trazer consequências. Porque a imagem que ela vai ter, ela vai dizer: oh meu Deus, eu botei o lixo ali sem nenhuma intenção de ferir ninguém, nem de sujar a porta da casa.
Eu só quis botar o lixo ali porque eu já vi ali tudo juntadinho, né? Pensei até que foi o lixeiro que botou, porque tinha uns 3 ou 4 sacos de lixo. Mas ele achou, talvez, que a mulher colocou o lixo ali como uma afronta, ou porque queria botar o lixo ali, porque a porta da casa dele era lugar de lixo. E quantas vezes você pensa que não é? Mas se estivesse com Deus orando, viria como deve ser. Porque até que você quer ver como a sua cabecinha viva da carne, que nasce da carne é carne, não quer ver. Todo mundo tem olho, irmão. Todo mundo enxerga. Todo mundo sabe administrar. Agora, saber o que é a vontade de Deus é para quem quer tomar todo dia um tapa no rosto e dar outro. Hoje você está bonito, Daniel. Você está bonita, Pedro. Você está bonito. Fulano, ciclano, beltrano. Mas nem sempre você esteve bonito. Eu suportei você quando você fedia. Mas eu poderia dizer, não toque em mim, herege. Não toque em mim, que você está novo na igreja. E quantas vezes temos esses comportamentos? Quantas vezes somos esparristas? Eu nasci em uma família que o cara para entrar na festa lá não entrava não. Mas meu avô dizia, vai sentar na mesa. Quem é? Ô meu pai, tem um homem aí que tinha comida, manda entrar e sentar na mesa. E quantos mendigos vêm entrar e sentar na mesa? E você corre para pegar o copo de massa de tomate. Jesus diz, pega o melhor copo. Aprenda a tratar as pessoas com igualdade. Ah, mas você é falso. Deixa quem quiser pensar o que quiser pensar. Se preocupe com o que Deus pensa de você, porque é isso que vai validar naquele dia, olhar para você e dizer, apartai de mim, maldito, ou entrar no reino de Deus. Esse que tem um poder de lançar uma alma no inferno e de salvar. A esse nós devemos ter. E Paulo ele diz para nós, o último inimigo a ser derrotado, é com isso que você deve estar preocupado. Como é que você termina? Quando a morte chega, o que é que realmente vai ser importante? Você está se preparando para a morte? Tem gente que está se preparando para a morte, sabe como? Pagando ali o seguro de vida na Pax Bahia. Não, pastor Antônio, como é o nome daquilo? Como é o nome daquilo? É o carneiro, mas como é o nome dele? É o plano funerário. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que está pagando o plano funerário, mas não é porque está preocupado com a morte, não. É porque o orgulho de não deixar débito para ninguém. Para ninguém falar mal dele depois que morreu. Esse miserável morreu, aí eu não estou pagando o caixão dele. Aí diz assim, eu vou pagar para que ninguém tenha nem o caixão da ousadia para ninguém pagar. É assim que você está se cuidando para a morte? Depois da morte segue-se o juízo final. O que tu tem preparado para te encerrar? Louco. Daqui para meio-dia expelindo a tua alma. Você que está cheio de pressa aí, talvez você não enfie nem mais aquele pedaço de comida que tu deixou lá dentro do fogão lá. Tá certo? Você está tomando um banho, Deus não tem permissão de comer aquele feijão. Morre! Morre com um choque térmico. Morre dormindo, minha senhora. Morre sem doença. Sem diagnóstico. Morreu. Morreu morrendo. Morte morrida. Porque hoje morre até com 10 anos de idade, com 18, com 20, era personal trainer, era naturopata, morre. Não precisa tomar vacina para morrer, não. Morre andando. Morre sorrindo, morre tomando café, morre de queda, morre de caganeira. Morre. Você é um ser horrível, viu? Se alerte, se atente. Conserta seus pavios com Deus. Entra pela porta estreita. Como é Deus? Eu quero orar pela sua vida. Põe a sua mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Hoje pode ser o último sermão que eu estou pregando e também pode ser o último que você esteja ouvindo. E Jesus continua, Jesus reinando na terra. Com você em mim. Porque Ele é Deus. Quer tudo certo na hora certa, no momento certo, como Ele quer, na hora que Ele quer. E quer que você tenha consciência. Quais são os teus inimigos? Segue o caminho, segue a palavra. Deus é contigo. Senhor, Pai eterno. No nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão aqui o teu povo, as vidas, mas não estão só aqui. Estão espalhados em toda a face da terra. Irmãos em vários lugares. Irmãos em vários países. A igreja do Senhor.
O cobiceiro não pôde matar a igreja. Os leões não pôde matar a igreja do Senhor. Seja com cada um dos seus filhos aqui, nos dando parcimônia, nos dando a tentativa todos os dias de lutar, como foi dito pelas irmãs louvando, e que quantas vezes prometemos coisas em orações, mas no dia a dia negamos, não realizamos, mas tu, sendo Deus compreensível, sabe também que prometemos muitas coisas que estão além das nossas capacidades, que nós não chegamos a essa dimensão, a essa altura espiritual, para dar essa determinada coisa que prometemos, mas que tu espera e tu confia que chegará o momento onde chegaremos na plenitude, na maturidade. Seja com cada um dos meus irmãos, com a igreja, com cada um dos irmãos que amamos, que estão aqui. Repreende toda a seta contrária, tudo que não procede de ti, nos dê a vitória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, pastor Antônio, Diácono Jonathan, passe com Santa Ceia. Eu pedi para o nosso irmão Daniel executar um louvor com a nossa irmã dele. Glória a Deus. Ei. Você tem oportunidade, porque o que está passando aí não é morte, o que está passando aí, irmão, é vida. A vida não está nesse pão, nesse suco de uva, está em nós nos reunirmos. Não é sobre o que eu pequei ontem, não é sobre o que eu vou pecar daqui a pouco, não. É sobre eu compreender e trazer a lembrança de que quem morreu por mim, a memória dele, amou em todo o tempo. E nós somos discípulos dele quando partimos para amar os irmãos com suas qualidades e com seus defeitos.